Oi, eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela e hoje vamos dar dicas de como criar um portfólio de ilustração. Nós duas somos ilustradoras, então esse é o nosso foco, mas as dicas daqui podem ser aplicadas para sua área, seja você animador, escultor, o que for. Se você ainda não sabe, né, o portfólio ele é a compilação de trabalhos desenvolvidos por um profissional. Então ele usa esses trabalhos, né, para atrair clientes, candidatar a vagas de emprego e fechar negócio. Sim, e é através do portfólio que você vai demonstrar suas competências, né, suas experiências e qualificações. Por isso que ele é um pouco diferente do currículo, porque o seu objetivo, na verdade, é mostrar os trabalhos que você já realizou. Sim, é meio que fazer o cliente visualizar o que você consegue fazer, né? Exatamente. Então vamos para a nossa primeira dica, que é defina o objetivo do seu portfólio. A primeira coisa que você tem que saber é qual área você quer atuar e qual cliente que você quer atingir. Por exemplo, se você quer trabalhar com ilustração infantil, você tem que mostrar esses trabalhos no seu portfólio. Se você quer trabalhar como cenarista, você tem que mostrar que você sabe fazer cenário. É só assim que a pessoa que não te conhece vai conseguir saber se você dá conta do trabalho. Não, eu acho que isso é super importante, né? Porque no final das contas eu vejo muita gente muito perdida em decidir, né? Tipo, para qual destino vai ser o portfólio. Tipo, se você vai ser um cenarista, se você vai ser um designer de personagens. E quando você vai construir um portfólio específico, você pode mostrar trabalhos, logicamente, que você já fez, e mesmo que você não tenha feito profissionalmente, você pode mostrar estudos, né, ou projetos pessoais. Sim, não precisa ter só trabalho profissional, né? Só trabalho que alguém te pagou para você fazer. Pode ter seus trabalhos pessoais, geralmente são esses trabalhos até que a gente até comentou no outro podcast que brilham, né, no seu portfólio. Sim, e uma coisa também importante é que mesmo que você tenha um objetivo específico, vou ser designer de personagens e meu portfólio vai ser voltado para isso. Não tem problema você ter outras categorias. Às vezes você também é prop designer, por exemplo. E aí você tem trabalhos nessa área, mas ela acaba sendo uma área correlata, né, a design de personagens. Então é legal você manter isso no seu portfólio também. Só que não pode ser muito confuso. Então é legal que você tenha categorias, né, bem divididas no seu portfólio. Sim, tem que ser organizado, né? Até porque a pessoa que vai ver seu portfólio tem que entender o que tá ali, né? Tem que entender, não, pera, o que essa pessoa faz, o que ela sabe fazer. Se ficar tudo junto muito confuso, a pessoa não vai entender. E pensa, se ela tem que ver 50 portfólios no dia, ela vai tentar ficar naqueles que estão mais organizados e estão mais fáceis de entender, né? E com isso a gente vai para a nossa segunda dica, né? Que é procure por plataformas simples e objetivas. Existem basicamente duas maneiras de você criar o seu portfólio. Uma é através de plataformas que já existem, né? Como Behance, Card Collective, Adobe Portfolio, ArtStation. E a outra opção seria você criar seu próprio site através de WordPress ou Wix, por exemplo. Lembrando, gente, que Instagram, Facebook não são portfólios, tá? Eles são redes sociais que você pode postar as suas coisas, mas eles não são bem vistos como um portfólio profissional, tá? Até porque fica muito confuso, né? As pessoas não conseguem identificar ali se a arte que você fez é profissional ou se é uma arte pessoal, ou se fez só um exercício de sketchbook. Então, é importante que você tenha um perfil profissional ali, no caso, né, numa plataforma de portfólio, e que essa plataforma tenha um design limpo e objetivo. Não adianta também você criar um site cheio de vários rolês lá acontecendo ao mesmo tempo, porque como a gente já falou antes, o recrutador ou o cliente, né, que estiver olhando o seu portfólio, ele provavelmente vai estar numa situação onde ele vai estar vendo muitos portfólios ao mesmo tempo, para vaga ou para uma submission, né? Então, se ele entrar e ver o seu portfólio super confuso, ele já vai desistir. Então, é importante que o seu portfólio esteja claro. Sim, e a vantagem dessas plataformas, né, online é que elas já são conhecidas e quem trabalha na área já conhece delas, né? Então, muitas pessoas já vão lá no Behance, já vão nessas plataformas, no ArtStation da vida, procurar por artistas, né? Tem diretores de arte que vão lá para procurar pessoas ou oferecer vagas, né, de trabalho. Mas pensando que também nesses casos você não tem um domínio próprio, né? Você está ali inserido dentro de uma plataforma. Já uma vantagem de ter o seu próprio site é ter um domínio com seu nome e um design que se destaque dos demais. Porque, tipo assim, o cara vai estar lá vendo o seu site, né, seu portfólio, e é muito mais fácil para ele lembrar o design
do seu site, daisilino.com, por exemplo, que é o meu, do que os outros 10, 20 sites que ele viu no Behance, sabe? Behance.fulano, Behance.ciclano. Então é muito mais fácil de ele lembrar o seu domínio e também o design do seu site por causa disso. Fica diferente, né? Então, quando você vê uma coisa que é diferente, ela vai acabar marcando mais mesmo, né? Lógico que quando você tem seu próprio site, lembrando, o domínio, você tem que pagar o domínio e tudo mais. Se você não tem como, né, ainda, então vai nessas opções que são gratuitas, né? O Behance, o ArtStation não tem problema nenhum, tá, gente? E outra coisa muito legal que você pode fazer, que a gente vai para a nossa próxima dica, né? É mostrar o seu processo criativo no seu portfólio, né? É importante que a pessoa consiga ver qual que é o seu processo, como que você pensa para fazer um trabalho, até para ela entender se você vai dar conta mesmo de fazer aquilo que ela está precisando, né? Hoje em dia, eu acho que é muito mais comum você ver portfólios com processo criativo. Você pode mostrar sketches, paleta de cor, referências, às vezes até ideias diferentes da composição que você teve antes, né? E assim você consegue mostrar o caminho e as suas escolhas criativas e desafios que você teve até alcançar o resultado final do seu projeto. Por exemplo, quando eu fui fazer meu portfólio esse ano, né, eu queria atualizar e criar um site próprio, com domínio e tal, eu procurei acrescentar essa parte de processo criativo em alguns dos meus trabalhos. Muitos deles, infelizmente, eu não tinha mais o processo, né, os primeiros sketches e tal, então, infelizmente, eu tive que colocar só a arte final. Mas os que eu pude colocar e mostrar, como eu consegui fazer aquele projeto do início ao fim, eu coloquei porque eu acho que é muito interessante e faz com que as pessoas possam entender melhor a maneira como você desenvolve, né, o projeto. Eu acho também que é sempre interessante, né? A pessoa quer saber se você dá conta, mas ela quer saber se você entende de fato, né? E se ela entregar aquele job para você, se você realmente vai conseguir fazer, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Sim, até questão de comunicação também, né, com a pessoa. Se ela consegue ver seu processo e entender, ó, ok, então ela provavelmente vai me mandar o rascunho assim, depois as cores ela trabalha mais assim, né, então ela já entende melhor até como conversar com você, né, durante o processo. Sim, isso é importante porque demonstra que você tem conhecimento, né, que você tem capacidade de desenvolver aquele projeto, principalmente se você é freelancer e você precisa prospectar, né, novos clientes, você precisa fazer com que aquele cliente, né, convencer aquele cliente de confiar no seu trabalho. Então, às vezes você postar só a arte final e postar a arte final com o processo, existe um peso ali que a pessoa vai conseguir entender o seu processo e confiar muito mais na sua capacidade. Sim, eu acho que a gente às vezes pensa que eles não vão entender meu sketch, é muito bagunçado, mas quem trabalha na área, quem também já é outro ilustrador ou diretor de arte, consegue entender. Ele sabe o peso das linhas, por que você usou também aquele tipo de traço ou aquele tipo de finalização, eles conseguem entender essa parte também. E é uma parte muito legal até para servir de referência para outros artistas, né? Com certeza. E falando em outros artistas, acho que a nossa última dica, que também é muito importante, é procure referências de outros portfólios. Se você ainda estiver meio perdido ali de como criar o seu portfólio, procure por referências de artistas da sua área. Se você é um designer de personagem, procure quem é e já tem um portfólio feito sobre isso e pesquise sobre como ela posta, o que ela posta. Ela posta 360 de personagens, ela posta esqueletos, ela posta expressões, o que ela faz para expor esse trabalho? Então, essa pesquisa é fundamental para você saber como estruturar o seu, né? Sim, referência a tudo, né? Tanto para fazer desenho quanto para montar seu portfólio. Quando eu estava até fazendo minha última versão do portfólio, porque o portfólio, gente, é uma coisa também que continua crescendo e mudando o tempo todo, né? Você sempre tem que lembrar de estar atualizando ali com seus últimos trabalhos, às vezes tirando trabalhos mais antigos. Eu queria muito focar mais em ilustração mesmo, eu quero trabalhar com livro infantil, então eu quis muito focar nessa parte de ser um site, por exemplo, muito limpo, com as ilustrações mais como o central ali, né? Então eu fui procurar muita referência de outras ilustradoras que eu gosto muito do trabalho, e aí eu fui vendo como que elas fazem, elas usam o fundo escuro, o fundo claro, onde que fica o menu,
como que elas separam ali, né, de todas essas dicas que a gente já falou, como que elas separam ali, elas colocam tipo ilustração, sketch, tem algumas pessoas que colocam até uma aba que é de sketchbook, sabe? Então você procurar ali ver o que funciona, o que faz sentido para você, né? Uma coisa também muito importante, gente, é manter a qualidade dos arquivos no seu site, né? Se você está lá upando, né, as imagens, tenha certeza que essas imagens estão em alta qualidade. Se você não faz, né, arte digital, pega a sua aquarela, a sua arte tradicional, tira uma foto boa, bem iluminada, sabe? Tome esse cuidado, às vezes, de escanear, de fazer um tratamento depois dessa imagem para ela ficar mais profissional, né? Apresentada de um jeito melhor, que dê uma leitura boa, né? Porque se você colocar lá uma imagem, às vezes um desenho seu, só que tá tudo escuro, tá meio pixelado, isso não vai ser tão legal assim para a pessoa que tá vendo seu portfólio, né? E ainda sobre isso, uma coisa que é importante notar é que você não precisa colocar, tipo, 50 trabalhos no seu portfólio. Eu acho que se você tem um volume bom de trabalho, você tem bastante coisa para mostrar, escolha só os melhores, aqueles que você sabe que, tipo, vão fazer os olhos brilharem, né, do cliente. E eu acho que o número bom para isso seria, tipo, entre 10 e 15, para quem tem muito trabalho, né, para mostrar. Mas se você não tem todo esse volume de trabalho, também não tem problema. Escolha os melhores. São 5 trabalhos que você tem, ótimo. São 7, 8, ótimo. Sabe? Mas não coloque, tipo, tudo que você já fez, porque provavelmente a pessoa que está olhando seu portfólio só vai ficar ali, tipo, 5 minutos, né? Sim, uma coisa também, né, é que às vezes a gente coloca lá trabalhos antigos que não é nenhuma técnica ou um estilo que a gente trabalha mais. A gente vai evoluindo, né, nosso estilo. Então, se você deixa um trabalho muito antigo lá, às vezes vai chegar um cliente querendo aquilo, e você não faz mais isso, né? Então tome esse cuidado de estar sempre ali editando seu portfólio, né? E tirando essas coisas que você não trabalha mais ou até não quer trabalhar mais, né? Por exemplo, né, eu tinha um Behance lá, cheio de trabalho antigo. Aí teve uma vez um cliente que me chegou, que tipo, eu nem mexi no Behance, mas tava lá, tipo, mortinho pra mim. Então teve um cliente que chegou lá, eu vi esse trabalho aqui seu. Aí eu olhei uma aquarela e falei, então, eu não faço aquarela mais. Aí eu fiquei, eu tenho que tirar ali, porque as pessoas acham, né, gente, seu trabalho, às vezes você nem sabe de onde que ela vai achar, né, mas ela vai achar lá e vai ver aquele trabalho antigo seu, que às vezes você nem gosta mais, nem conversa mais com o que você está fazendo atualmente, e aí fica uma situação chata, né. Sim, fica uma situação chata mesmo, porque às vezes você coloca um trabalho lá que você não quer fazer mais, e muitas vezes não tem mais a ver com o que você está fazendo. Então, tipo, é legal você, às vezes, atualizar seu portfólio e pedir feedback para um colega de profissão ou para alguém que você tem referência, né? Feedback é muito importante para você saber até se aquilo está funcionando, porque você vai receber uma opinião que é um outro ponto de vista, né? Muitas vezes você está ali focado construindo um portfólio com o mesmo olhar, e quando você compartilha isso com outras pessoas, elas podem te dar novas ideias e novas perspectivas sobre o mesmo assunto. E uma coisa muito interessante também na construção do portfólio é você começar a tomar decisões mais estratégicas sobre os tipos de trabalho que você pode colocar. Então, às vezes, trabalhos mais comerciais, sabe? Às vezes você faz fanart, por exemplo, muitas vezes por hobby. Às vezes isso não vai ser um trabalho legal para colocar no portfólio. Porque às vezes você não vai, por exemplo, criar um tipo de ilustração que vai ser usado para, por exemplo, trabalho de ilustração para livro infantil. Então, pensa estrategicamente como você vai fazer aquela ilustração. O que as agências buscam para esse tipo de portfólio? Elas buscam design de personagens de crianças brincando na escola, crianças brincando em casa, e tem variedade de design de personagens, porque as crianças são brancas, loiras, negras, indígenas. Então, às vezes, você pensar um pouco sobre isso, sobre o que o seu cliente procura, os temas de ilustração que o cliente procura, e às vezes adicionar isso no seu portfólio. Fazer projetos pessoais, ou fazer outros, né, buscar outros estudos que mostrem justamente o que o cliente está querendo achar no seu portfólio, né? Isso é muito importante. Sim, além de ser um estudo bom para você, para te preparar para o trabalho que vier, né? Para o tipo de trabalho que você quer pegar, mesmo se você ainda não trabalhou com isso. Sim, porque, por exemplo, a gente ficar nesse exemplo de ilustração para livro infantil, o que você pode fazer, por exemplo, se você nunca trabalhou com isso, é fazer um projeto pessoal sobre isso. Aí, como você vai fazer esse projeto? Você pode escolher uma história, por exemplo, os 3 porquinhos.
E aí você vai desenvolver os personagens, que são os 3 porquinhos e o lobo mau. Então você pode desenvolver o design de personagens dele, você pode desenvolver os cenários, que seriam dessa história, você pode desenvolver a capa do livro, que seria dessa história. E aí você vai ter todo esse processo, né, de construção de como seria o livro e colocar isso no seu portfólio. Então a pessoa que pode te contratar para fazer esse tipo de trabalho, ela sabe que você consegue desenvolver o personagem, o cenário para a história, a capa do livro da história, entendeu? Então, tipo, você colocando essas coisas mais específicas, vai mostrar que você tem capacidade de desenvolver. E se você acha que ainda não tem como fazer isso, aí é buscar mesmo cursos, né, e fazer projetos e estudos para você desenvolver a sua capacidade, né, habilidades, para que você consiga ter um portfólio legal dessa maneira. Sim, e não tenha medo também de mostrar o que você tem. Uma coisa que a gente faz muito, eu vejo isso muito por mim, é ter medo de falhar, sabe? É ter medo, eu não vou colocar porque meu portfólio, não vou tentar mandar meu portfólio para ninguém porque ele tá ruim. Mas não pensa assim, gente. Pensa que o não você já tem, né? Manda, tenta, sabe? Você já arrumou seu portfólio, vai lá e tenta. Não fica se cobrando demais para ter que estar tudo sempre muito perfeito. Você tem que ter aquela arte tal que você ainda não fez. Não fica esperando isso chegar. Trabalha com o que você já tem, né? E vai aprimorando aos poucos. Com certeza, até porque as pessoas que vão ver o seu portfólio, elas já vão ter uma ideia do seu estilo, de como você finaliza, e elas podem ver um grande potencial no seu portfólio, mesmo que você não tenha peças completas, né? Então, a gente fica mesmo nesse rolê de procrastinar as coisas. Não, só vou mandar meu portfólio para aquela vaga ou para aquele cliente quando eu tiver tudo pronto. E muitas vezes a vida não acontece assim, né? Não espere estar pronto para que ela aconteça. Só vai lá e faz. Sim. Tome riscos, né? Isso aí. Então, gente, recapitulando, a gente tratou aqui sobre vários pontos, né, em relação a como criar um portfólio de ilustração, desde o que é um portfólio, o seu objetivo, né, definir o seu objetivo, procurar plataformas simples e objetivas para expor o seu portfólio, facilitar a leitura e a navegação dele, e mostrar também um pouco do seu processo criativo, né? Sempre procurando referências até de outros artistas que te inspiram. Eu espero, né, que essas dicas aqui que a gente deu de como montar seu portfólio ajudem vocês de alguma forma, né? Que tenha esclarecido algumas dúvidas aí que vocês tinham enquanto vocês estão montando seus portfólios. E esse foi mais um vídeo de Freela. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!